Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o karma e a rescisão do contrato kármico, como ela é importante na nossa vida. Então vamos lá. Antes da gente nascer, independente da crença religiosa dos nossos pais, da crença religiosa que a gente teve numa vida anterior, da que a gente vai desenvolver no decorrer dessa vida, todos nós assinamos um contrato kármico. Esse contrato nos prende à roda de Sansara. A roda de Sansara é a roda da vida, é a roda da morte, do renascimento. E através dela, quando a gente renasce, ou seja, quando a gente reencarna, a gente se compromete a corrigir as faltas, os erros de vidas passadas através da dor e do sofrimento. Isso é aquilo que a gente chama de karma, né? Karma é a dor e o sofrimento que a gente passa no decorrer da vida como uma forma de aprendizado, né? Algumas pessoas chamam isso de provas e expiações. Só que a gente tem que começar a pensar fora da caixinha, né? Eu preciso sofrer, eu preciso passar dor para poder aprender, para poder corrigir os erros de vidas passadas. Isso não vai contra o conceito de Deus? Deus não é misericordioso, Deus não é benevolente. Então não faz sentido a gente ter um Deus que pune, um Deus que castiga. Isso está indo contra o princípio divino. E essa crença que nós temos, assim como dezenas de outras crenças que nós carregamos, nos prendem à roda de Sansara. Então já passou, já está mais do que na hora da gente começar a pensar um pouco fora da caixinha, da gente se desligar da Matrix. Todos nós estamos lotados, cheios de crenças limitantes, sejam de origem familiar, religiosa, social, cultural. Todos nós temos muitas crenças que nos ligam à dor e ao sofrimento. A gente pode e deve sim corrigir as faltas de vidas passadas, mas a gente não precisa sofrer por isso. Não é porque eu fiz uma pessoa sofrer numa outra vida que nessa vida eu tenho que sofrer igual. Se eu estou aqui hoje é porque eu me arrependi. E meu arrependimento foi genuíno, foi verdadeiro e por isso eu estou tendo uma nova oportunidade através dessa encarnação de reparar os erros de vidas passadas, da minha vida anterior. Então, essa crença que muitos de nós carregamos de devo ter sido muito filho da mãe numa vida passada para estar passando por isso. Não, ou alguns até abaixam a cabeça como resignação. Não, isso é um aprendizado. Não faz sentido. Isso não condiz com o conceito divino de um Deus benevolente, de um Deus misericordioso. Quando a gente se desliga desse contrato kármico, a gente fica ligado exclusivamente à lei maior, à justiça divina, à lei da causa e efeito, que é a lei que rege todo o universo. Então, é importante a gente começar a enxergar a verdade, tirar o véu que nós viemos carregando há milênios. Quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, tem a lei do talião. Olho por olho, dente por dente. Porque é exatamente isso. Se eu fiz uma pessoa sofrer numa outra vida, então nessa vida eu vou encontrar com essa pessoa e essa pessoa vai me fazer sofrer. Essa é a lei do talião. Olho por olho, dente por dente. Só que Jesus veio aí há 2.000 anos atrás, essa lei tem o quê? 4, 5 mil anos. Jesus veio há 2.000 anos atrás e diz o seguinte: perdoai. Aí um discípulo perguntou: mas Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7? O que Jesus respondeu? Não, 70 vezes 7. Então a gente tem uma lei do talião de 4, 5 mil anos atrás, que a gente segue à risca e esquece o ensinamento que Jesus deu. Perdoai 70 vezes 7, ou seja, não é para punir, é o perdão. Eu vou sair um pouquinho aqui da rescisão do contrato kármico e vou te falar também o seguinte: eu sou terapeuta kármica e um dos processos que eu faço é a terapia de vidas passadas. E quando uma pessoa
faz esse processo de terapia de vidas passadas, ela volta ali numa vida anterior, ela se recorda de determinado evento de uma vida anterior, é muito claro que muitos dos problemas que nós temos nessa vida são autossabotagem. Muitas das coisas das que não dão certo na nossa vida material, financeira, profissional, afetiva, social, a gente não consegue por um processo de culpa. Então a gente se auto-sabota, a gente não se permite ser feliz. E por um processo de culpa, a gente se pune. A gente não se acha merecedor de ser feliz. Por um erro que você vem carregando aí, ó, há séculos, milênios. É assustador como a gente se auto-sabota, a gente não se perdoa. E a gente tem que perdoar os outros, mas a gente tem que começar a perdoar a nós mesmos. Às vezes você vê uma pessoa hoje tendo um problema sério com uma outra pessoa nessa vida, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples, aquelas pessoas, aquelas mulheres que estão dentro de um relacionamento abusivo e elas não conseguem sair desse relacionamento abusivo. Quando ela volta numa vida anterior, ela vê que ela aprontou ali alguma coisa. E aí, o que acontece nessa vida? Elas, por culpa, ela baixa a cabeça e se submete a essa situação. É a consciência pesada. Como que, eu fiz determinada pessoa sofrer ali, que nem... Então nessa, como eu fiz na vida anterior, ela sofreu demais, nessa eu vou sofrer com resignação. É a culpa que gera a autossabotagem. É a culpa que gera muitas das situações que a gente vive desagradáveis na nossa vida. A gente se auto-sabota por crenças limitantes. Só que a gente esquece que se a gente está vivo é porque a gente se arrependeu. Se a gente está aqui encarnado é porque a gente se arrependeu. A culpa é o nosso maior inimigo. E a gente tem que perdoar sim. Tem que se perdoar pelos nossos erros. E é exatamente isso que quando a gente assina um contrato kármico, a gente não faz. A gente assina um contrato kármico munido pela culpa. E a gente se auto-sabota o tempo inteiro. Quando a gente utiliza essa ferramenta de rescisão do contrato kármico, a gente está saindo dessa roda de samsara. A gente está se permitindo corrigir os erros de vidas passadas pelo amor, pela forma positiva, para a gente e para os outros. É interessante que quando as pessoas assinam um contrato kármico, elas colocam diversas cláusulas ali punitivas. Por exemplo, aquelas pessoas que estão dentro de um problema, ela chega e fala assim, olha, tem um problema que está sempre acontecendo. Sabe aqueles problemas cíclicos? Que estão sempre se repetindo, sempre acontecendo? Isso daí está no seu contrato kármico. Você assina o seu contrato ali, que naquela vida você vai viver a sua vida inteira aquele problema cíclico, por um motivo de culpa. Ah, mas eu já aprendi. Não, mas está lá no teu contrato. É durante a vida toda. E algumas pessoas chegam e falam, não, mas se esse problema cíclico aí que você está vivendo é porque você ainda não aprendeu. Por isso que você está passando por ele de novo. E vai passar de novo. E vai passar outra vez até aprender. Não! Nada disso. É mentira. Não acredite nisso. Na maioria das vezes, você já resolveu esse problema. Só que no teu contrato está escrito ali, não é que eu vou viver essa situação até eu resolver, até o teu aprendizado. Não, você colocou lá, a vida toda. Então, isso é uma crença limitante. Eu vou ter que viver esse problema por diversas vezes, por mais diferente que eu faça, para aprender, para sentir na pele. Crença limitante.
que vem incutida na nossa cabeça. Tem que sair da matrix, pensar fora da casinha. Quando eu faço a minha rescisão de contrato kármico, é muito comum. Eu já fiz rescisão de contrato kármico, já fiz também a terapia de vidas passadas, regressão de algumas outras pessoas, e a pessoa já resolveu, já pagou, já aprendeu o que ela tinha que aprender, mas ela tá lá, naquele problema cíclico, acontecendo, porque no contrato tá lá, a vida toda. E quando ela faz a rescisão, aquele problema para de acontecer. Às vezes ela ainda não aprendeu, falta um tequinho. Sabe o que acontece? O universo coloca uma situação ou as pessoas necessárias que ainda faltam para ela se redimir no caminho dela. E aí essas pessoas, você vai ter contato com ela e vai poder resolver a situação de uma forma positiva, de uma forma boa, através do amor, através da amizade, através do companheirismo. O universo coloca a situação no seu caminho, te dá mais uma oportunidade de você poder resolver, mas de uma forma branda, de uma forma boa. É assim que funciona, porque você rompeu o seu contrato. Outra coisa que é bastante comum, às vezes a pessoa, tudo que ela quer nessa vida não acontece. Isso ela colocou lá no contrato kármico. Olha, tudo que eu quiser, eu não vou conseguir. Pronto, tá lá no contrato, você assinou. Quando você desfaz o contrato, a sua vida começa a dar certo. Às vezes pode acontecer também, de acontecer, tem gente que ainda coloca tudo que eu quiser, não só não vai acontecer, mas como vai acontecer da forma contrária. Olha que louco isso, o grau de autossabotagem que as pessoas chegam, moídas pela culpa. Quando você rompe esse contrato, a sua vida flui. É louco isso, gente, é muito louco. As coisas que a gente faz por crenças limitantes, sociais, religiosas, culturais. A rescisão do contrato kármico ela é uma ferramenta maravilhosa de libertação. A vida flui. E aquilo que você precisa ressarcir ainda, aquelas faltas que você precisa corrigir, você vai corrigir. Só que de uma forma boa, de uma forma positiva, porque você não precisa sofrer. Se você está aqui, é porque você se arrependeu. Deus não castiga. Deus é misericordioso. Deus é benevolente. A gente precisa acordar, parar, pensar fora da caixinha, sair dessa matrix que nos aprisiona na dor e no sofrimento. Fazer uso do nosso verdadeiro livre-arbítrio, que é poder consertar as coisas de uma forma boa. Deus não colocou ninguém aqui no mundo para sofrer, e é isso que a gente tem que entender, aceitar e colocar isso na nossa vida. Aí você deve estar se perguntando aí, né? Mas por que então que a gente passa aí por essas situações? Por que a gente está ligado na Matrix? Quem é que ganha com esse sofrimento e com essa dor aí nossa? Então, assim, é importante a gente entender, pensar de novo fora da caixa, que nós não estamos sozinhos no universo, né? Isso a gente já sabe, né? Todos, pelo menos boa parte aí da população fala, não, o universo é muito grande, deve ter outro tipo de vida. Tanto é que a NASA faz esses lançamentos de foguete, estava explorando Marte aí, procurando algum tipo de vida em outros lugares fora do planeta Terra. Mas agora a gente tem que abrir um pouco mais a cabeça e entender que o que está sendo procurado é um tipo de vida material, similar àquele que a gente tem aqui no nosso planeta. Né? Mas podem ser bactérias, pode, mas não deixa de ser microscópico, mas é material, com uma densidade muito próxima à densidade que a gente está acostumado. Assim como a alma, o espírito da gente tem uma densidade diferente do corpo, existem outras formas de vida em que a matéria é mais sutil. E é importante a gente abrir mais ainda a nossa cabeça e entender que a gente não precisa procurar fora do planeta Terra. Essas formas de vida que têm uma matéria um pouco mais sutil que a nossa, menos densa, muitas vezes já estão
coabitando o planeta conosco. É importante a gente entender que nós não estamos só dentro do planeta. A única forma de vida inteligente e racional dentro do planeta Terra não é a forma humana. Existem outras formas de vida que já habitam conosco. E essas formas de vida se alimentam de uma forma diferente. Elas se alimentam de energia. E algumas, que são as negativadas, os seres involutivos que estão aqui dentro do nosso planeta, alguns moram até, são chamados de intraterrenos, né? Alguns se alimentam da energia de tristeza, de dor, de sofrimento, de mágoa, de frustração, de revolta, de angústia e tantos outros sentimentos e pensamentos negativos que a gente tem. É importante a gente entender que quando a gente pensa, fala e sente, a gente emite tudo aquilo que é pensado, falado e sentido, emite energia. Né? Quando a gente fala alguma coisa, as cordas vocais vibram, elas emitem energia. Quando a gente pensa constantemente em alguma coisa, a gente emite energia, a força do pensamento. A gente tem uma glândula aqui dentro, que é a glândula pineal, que vibra e emite a energia do pensamento. Quando a gente sente, o coração bate de uma forma diferente, num ritmo diferente. O coração bate, vibra, emite energia. Pensamentos, falas e sentimentos emitem energia. E quando nós estamos dentro de um problema, nós emitimos essas energias negativas, que são o alimento desses seres involutivos, que criaram essa roda de samsara e que fazem com que a gente continue preso dentro dessa matrix, achando que a gente está evoluindo. Não! Nós estamos só alimentando esses seres involutivos aí, que se alimentam dessas energias negativas que a gente emite de alguma forma, tá? Então, a rescisão do contrato kármico, ela é uma ferramenta que faz a gente se libertar da matrix, se libertar da rota do karma e faz com que a gente pare de emitir esses tipos de sentimentos, porque a gente não vai estar mais envolto naqueles problemas ali, daquela forma, daquela intensidade. Então a gente aos poucos vai deixando de alimentar esses seres. Então, fazer a rescisão não é só um ato de amor para conosco, é um ato de amor para o nosso planeta, que precisa sair aí dessa terceira dimensão, né? E é esse processo que a gente está vivendo hoje, né? De sairmos da terceira e irmos para a quinta dimensão. Deixarmos de ser, né, um planeta de provas e expiações kármico e passarmos a ser um planeta de regeneração, de aprendizado através do amor. E é essa a proposta, exatamente a proposta da rescisão do contrato kármico. Bom, se você gostou da rescisão do contrato kármico e quiser fazer a sua, é só entrar em contato comigo através do meu site. Aqui no descritivo do vídeo tem o link aí para você entrar, dar uma olhada, conhecer os outros benefícios que a rescisão pode trazer para você, não apenas esse, no que ele é indicado, como é o processo, tem bastante, tá bastante detalhado lá, tá? Então fica à vontade, entra, dá uma olhadinha, pesquisa, e se tiver uma dúvida, pode me perguntar. Pergunta aí à vontade, eu adoro responder dúvidas, tá bom? Pode me perguntar que eu vou responder aí com todo carinho, com muita alegria para vocês. E se vocês quiserem me ajudar, por favor, se inscreve no meu canal, tá bom? Para eu poder estar sempre passando mais vídeos aí para vocês. E esse canal crescer e esse canal poder levar mais luz aí para as pessoas, tá bom? Muito obrigada pela atenção. Beijos de luz, fiquem com Deus. Tchau.